Olá, meu nome é Farhad Abdollahian e estamos fazendo a segunda parte aí do overview da tendência em gerenciamento de projeto, disciplina nova em MBA, gerenciamento de projeto da Fundação Getúlio Vargas. Bom, nós vimos então na primeira parte complexidade e design thinking, agora nós vamos ver os três temas restantes. Bom, então, tema novo que nós vamos conversar no nossa aula é gestão de programas, né? Basicamente, no nosso curso, nós falamos muito de gestão de projeto e nas disciplinas de PMO e portfólio vimos aspectos, né, de gestão mais estratégica no sentido de portfólio de investimentos das organizações. Mas não vimos gestão de programas, né? A não ser, assim, como uma definição rápida no curso de fundamentos. Aqui é o momento ideal para a gente falar, né, numa das sessões, sobre gestão de programas e exercitar isto, né? Bom, então, o PMI tem um padrão que chama-se de Standard for Program Management, padrão de gerenciamento de programas, que aborda esse assunto. Basicamente, projetos geram entregas e programas realizam benefícios. Ou seja, foco é diferente. Foco em projetos é produzir um produto, serviço, resultado, e foco na gestão de programas é pegar esses produtos, serviços, resultados dos projetos que compõem o programa e realizar os benefícios, né? Ou seja, tornar a coisa mais útil, né? Através de uso efetivo desses capacidades, ativos e produtos que foram gerados para alcançar o objetivo maior, que seria gerar valor e benefícios. Bom, então vamos ver o que o PMI fala, né? O PMI fala basicamente que existe um processo de gestão de programas que tem três grandes fases, né? Definição do programa, entrega do programa e encerramento do programa, né? E para isso tem alguns processos, né? Processo então de formulação, processo de planejamento, né, do programa, e depois então autorização dos componentes, que seriam os projetos, e planejamento desses componentes, e aí então começamos a entregar esses componentes através de gestão de projetos, e cabe ao programa então fazer somente a supervisão, a integração entre esses diversos projetos, que devem ser interdependentes, né? Porque se fossem independentes, seria um portfólio, né? Em programas, então, nós temos projetos que geram sinergia, né? Um projeto ajuda o outro, ou ambos criam condições para a realização de benefícios, né? Bom, depois que, então, quando termina o projeto precisa ser transitado para a área que vai utilizar os produtos desse projeto, ou ativos que são gerados, para gerar os benefícios, né? Bom, então, logicamente, quando o último projeto de um programa termina, normalmente o programa é desfeito, a não ser que haja necessidade de continuação, né? Exemplo que eu posso dar para vocês é paralisia infantil. Esse é um programa que não tem fim e a razão é muito simples, porque ainda há paralisia infantil em algum lugar do mundo. Enquanto estiver paralisia infantil no mundo, então o programa de vacinação vai continuar, né? Bom, então vimos que projetos geram as saídas, né, os outputs, as entregas, e o programa ele foca o resultado. Através de quê? Através de realização dos benefícios e depois, né,
consolidação e sustentabilidade desses benefícios, ou seja, garantir que eles continuem, né? Bom, como que se faz isso aqui? Se foco está no gestão de benefícios, tem que haver um ciclo de vida aí de realização de benefícios. Começa então na identificação do benefício, né, no momento de definição do programa. Aí a gente faz uma análise de benefícios e planejamento disso, né? Nesse momento então a gente cria um fluxo aí de valor para verificar então como é que nós podemos gerar esses benefícios e acompanhar esses benefícios de tal forma que garantir que benefícios serão alcançados, né? E depois então a gente entrega esses benefícios, né? Através dos projetos e também as atividades adicionais tipo gestão de mudanças, né? E para isso, então, monitoramos os componentes, que são os projetos, fazemos manutenção dos registros de benefícios e reportamos os benefícios já realizados, porque um programa pode ter benefícios intermediários que são já realizados durante o ciclo de vida do programa, né? E, finalmente, a gente consolida, né, os benefícios e transfere a responsabilidade para o usuário, né, o beneficiário desse programa. E, finalmente, pós-programa, temos que ter alguns mecanismos para monitorar os benefícios remanescentes e garantir que os benefícios, né, serão realizados de forma sustentável mais para frente. Bom, esse aqui mais ou menos assim, um overview do gestão de programas modelo PMI, que nós vamos ver isso aqui em mais detalhe no terceiro sessão que nós vamos ter juntos. Bom, mas existe também, da mesma forma que Prince2 é para projetos, o MSP, Managing Successful Programs, é a metodologia britânica para gestão de programas. Então, esse aqui que nós vamos ver também, em um pouquinho mais de detalhe, inclusive o exercício que nós vamos fazer vai ser baseado nesse modelo e não do modelo do PMI, que não é uma metodologia, né? Bom, então esse modelo britânico tem 3 componentes grandes, né? São os princípios, os temas e um fluxo transformacional. Os princípios são aqueles que são, digamos, aplicáveis a qualquer tipo de programa, né? E conduzem, né? Ou dão direção para os temas que são basicamente parecidos com áreas de conhecimento que nós vimos no Guia PMBOK, que determina, né, como é que nós vamos gerenciar o programa. E também temos um fluxo transformacional, que são os passos, né, de como é que o gestão de programas é realizado. Então, aqui a gente tem 6 passos. O que são? Identificar, que é pré-programa, né, antes de lançar o programa. Definir seria mais a parte de planejamento do programa. Aí a gente começa a entregar pedaços do programa, que a gente chama de tranche, em inglês. Por exemplo, britânicos chamam de tranche, porque é uma palavra francesa que quer dizer pedaços, né? Ou, digamos, frentes, né, de programa que nós vamos entregar. Não é exatamente fases, porque eles podem ser ao mesmo tempo, né? É verdade que se fazer esses tranches ao mesmo tempo pode aumentar o risco do projeto e pode ter alguns outros problemas que podem surgir, né? Basicamente, então, os tranches, né, são as frentes do programa que, ao mesmo tempo que entrega as capacidades, né, ou seja, realiza os projetos e também, então, realiza os benefícios. Então, são 2 coisas diferentes
normalmente são feitos por agentes diferentes, né? Papéis e responsabilidades são diferentes. Aqui são, digamos, oferta da solução e aqui é o usuário, o beneficiário da solução que usaria essa solução para realizar os benefícios e gerar os valores, né? Ok, bom, chegamos então à gestão de projetos, né? Nós vimos que então no Guia PMBOK 13 áreas de conhecimento e 49 processos na sexta edição são, digamos, descrição de melhores práticas. Mas para gerenciar um projeto temos que adaptá-lo, né? Então, uma das maneiras de adaptar o modelo do PMI é usar o Prince2. O que é Prince2? Prince2 é uma metodologia de gestão de projeto que foi criado em 96 pelo governo britânico para gerenciar projetos governamentais. Mas depois isso aqui passou para o setor privado. É a metodologia mais usada no mundo. Ele basicamente tem 4 componentes. Tem princípios, temas, processos e ambiente no qual é inserido o projeto, né? Nós vamos ver isso aqui mais em detalhe e a gente vai fazer um exercício sobre isso aqui, né? O ponto mais importante dessa metodologia chama-se governança, né? O Prince2 considera que um projeto, uma organização temporária criada para produzir um ou mais produtos de negócio de acordo com um business case. Ou seja, organização precede a definição de escopo. Primeiro a gente define quem faz o quê, como, para quem se reporta e como que ele será, digamos, auditado, antes de planejar o projeto e depois de executar o projeto. Então, digamos, aspectos de governança muito forte e a metodologia exige que qualquer projeto seja organizado em torno desses 9 papéis que nós estamos colocando. Logicamente que alguns desses papéis são obrigatórios e alguns são opcionais. O que é obrigatório? O gerente de projeto e o executivo são obrigatórios, né? Gerente de time pode ser assumido pelo próprio gerente de projeto. Projetos pequenos, o gerente de projeto coordena diretamente as equipes de projeto. O suporte, né, que está aqui para projetos pequenos também vai ser feito pelo próprio gerente de projeto, né? Bom, autoridade de mudanças é um filtro para solicitações de mudanças não subir todos para board, então também ele é opcional. Bom, digamos, garantia de qualidade do projeto, garantia do projeto, então, é feito por membros que são nomeados pelo board. Agora, se não houver esse board, digamos, Project Assurance, o próprio board tem que assumir a responsabilidade de verificar se as informações que estão subindo de baixo para cima são fidedignas. Por isso que então nós temos essa segunda opinião sobre a saúde e progresso do projeto, né? Bom, o Prince2 tem várias versões, né? A versão mais recente é 2017 e no 2017 mudanças foram muito pequenas, mas o que podemos destacar é ampliação do capítulo de tailoring, né? Então agora a gente tem 2 capítulos, um mais extenso que o outro, sobre como adaptar a metodologia, tanto em termos organizacionais, que eles chamam de embed, né? Embutir os processos dentro dos processos organizacionais, quanto caso a caso, cada projeto, né? Isso quer dizer o quê? Que cada projeto tem que levar em consideração as restrições externas, por exemplo, métodos, padrões e práticas legais, regulatórios de saúde,
meio ambiente, segurança de trabalho, sustentabilidade e responsabilidade empresarial, por exemplo, são restrições externas que podem afetar a maneira que organizamos e entregamos o projeto. Da mesma forma, nós podemos ter métodos, padrões, práticas e políticas, organizações internas, níveis de maturidade e cultura diferente e até, às vezes, terminologia e linguagem que não seja exatamente o que está no manual do Prince 2. Então, esses aqui vão ser adaptados, né, na hora que a gente vai usar o Prince 2. E a nível de cada projeto, o gerente de projeto tem liberdade de aumentar ou reduzir ênfase sobre alguns aspectos do método. Isso nós vamos ver em detalhe, né, na quarta sessão que nós vamos ter. Né? Bom, como eu falei para vocês, ele tem 7 processos. Esses 7 processos levam do início do projeto ao fim do projeto. Alguns processos se repetem e outros somente são feitos uma vez. Por exemplo, a fase de pré-projeto tem um processo que chama-se Starting of a Project, que mais ou menos assemelha à iniciação do Guia PMBOK, né? Onde decidimos se vale a pena fazer o projeto ou não. E depois a gente tem um primeiro estágio, né? Que sempre é o planejamento, e estágios subsequentes, estágio ou estágios, né? Porque um projeto pode ter somente um estágio ou pode ter vários estágios, né? O que define, digamos, definição de mais que um estágio? É quando há possibilidade de tomar decisão de continuar ou não o projeto. Então, a gente chama de gateway, né? Ou kill point, né? Então, a gente pode matar o projeto aqui, né? Ou até aqui no planejamento. Pode ser que o projeto não seja viável, a gente tem que pará-lo, né? Então, por isso que então o Prince 2 tem um princípio que chama-se Manage by Stage, ou seja, gerenciar por estágio. Gerenciar por estágio, então qualquer projeto de Prince 2 tem pelo menos 2 estágios. Mesmo que o projeto dure somente uma semana, vai ter 2 estágios. Um estágio de planejamento, ou mais estágios de entrega. Bom, nós vamos ver isso aqui em detalhe, né? No quinta sessão, quando a gente vai falar do Prince 2. Né? Bom, o Prince 2 também lançou em 2015, né, uma adaptação, né, digamos, uma fusão da metodologia com aspectos métodos ágeis. Né? Então, foi feito um mapeamento, né, do modelo, então 7 processos, 7 princípios e 7 temas, cada um foi adaptado para ambiente ágil. Como que foi feito isso? Levando em consideração comportamentos ágeis, né? Levando em consideração os focos em cada uma dessas áreas, né, de temas que a gente está conversando aqui, usando ferramentas e técnicas ágeis, né? Usando conceitos ágeis, né, no projeto e também levando em consideração alguns frameworks tipo Scrum ou Kanban, né, no momento de entrega do projeto. O que transpareceu foi o seguinte, que para que o Prince 2, que já tinha alguns aspectos ágeis, seja totalmente compatível com ágil, precisa das duas coisas. Precisa, de um lado, os projetos ágeis que não têm, digamos, uma governança, uma gestão, né, abraçar os processos e os princípios do Prince 2, da mesma forma que, então, as camadas de gestão e as camadas de direção têm que entender como é que funciona um projeto ágil. Então, toda a parte, digamos, de monitoramento, relatórios, acompanhamento, escalação de programas e tudo mais,
também tem que sofrer algumas mudanças. O que ficou patente é que Prince 2 tem duas camadas muito mais fortes que projetos ágeis, que são direção e gestão, e tem uma camada que no processo não abordava muito forte, que é a camada de entrega, que metodologias e práticas e frameworks ágeis, sim, tem esta parte muito mais bem desenvolvidos. Então, o Prince 2 aproveita a camada de delivery, delegando isso aqui totalmente para práticas ágeis, e, em compensação, os projetos que são usando os métodos ágeis vão se beneficiar de camada de gestão e de direção do Prince 2. Bom, com isso aqui, então, como exemplo, pegamos o que nós mostramos para vocês, os 9 papéis que foram definidos na organização do Prince 2, então, são mapeados contra papéis e responsabilidades num ambiente ágil, né? Então você vê que então não é difícil, né, adaptar a situação, porque a gente tem liberdade total na camada de delivery de adotar tudo que é ágil, né? Bom, aí ficou a questão ágil em si, né? O Guia PMBOK sexta edição veio já com um padrão de gestão ágil, né? Que pode ser uma das fontes que nós vamos estudar para a última sessão, ou a quinta sessão, gestão ágil, né? Bom, então aqui a gente tem, de um lado, a gente tem um ágil, e aqui a gente tem toda a arcabouço aí de Scrum e de Kanban, né? Importante de entender que coração do métodos ágeis é o tal de manifesto ágil, né? Então esse manifesto ágil a gente vai enfatizar, e baseado nesse manifesto ágil que todo o restante é adaptado e customizado para que funcione, né? Bom, o ágil, né, então basicamente ele tem 3 grandes grupos, né? A gente pode dizer que é um guarda-chuva que tem monte de atividades, monte de frameworks, métodos e práticas que podem dizer que a gente tem um conjunto de práticas ágeis e não somente algumas metodologias, né? Então podemos dizer que, por exemplo, abordagem de gestão ágil de projetos, a gente tem o Prince 2 Agile e a gente tem o Agile PM, que também é britânico, é APMG, que é um consórcio de empresas de treinamento e consultoria que tem esse padrão ágil de gestão de projetos, né? Bom, a gente tem as práticas, né, orientadas às equipes, né? Aqui a gente tem framework, o mais conhecido é o Scrum, né? A gente tem o Lean Kanban e a gente tem o XP. Basicamente, esses aqui, a maioria é usado fortemente na área de gestão de desenvolvimento de software, né? Mas também, hoje em dia, estamos vendo que o Scrum está sendo usado em outras áreas que não somente desenvolvimento de software, né? Bom, a gente tem também a linha organizacional de Agile, onde você tem Agile escalado, que é o famoso SAFe, né? DevOps é mistura entre desenvolvimento de sistema e manutenção de sistema, ou seja, a gente tem agora uma junção de projeto e operação, projeto e rotina, né? Que é o famoso DevOps, né? Que é em torno do produto. Então, produto no sentido de software, né? Que a gente desenvolve software, depois a gente tem que mantê-lo em funcionamento e fazer melhorias e upgrades mais para frente, né? Bom, e finalmente, né, a gente tem o conjunto de novidades que estão aparecendo, né?
Basicamente, então, primeiro mais conhecido é Scrum, né? Scrum é um conjunto de papéis, responsabilidades, artefatos, cerimônias que, digamos, agiliza o desenvolvimento de projetos cujo requisitos não são totalmente definidos, né? Ou seja, o escopo do projeto ele é desenvolvido à medida que as iterações acontecem, né? Nós sabemos mais ou menos qual é a necessidade, que a gente chama de de backlog, e esse backlog, esse product backlog, ele é desdobrado em iterações que a gente chama de sprint, né? Então, esses sprints são o que a gente chama de time box, ou seja, o prazo e equipe é fixo, e o que muda é quantidade de funcionalidades que podemos entregar em determinado sprint, né? Então, a gente vai entregando as sprints, e esses sprints têm que ser suficientemente independentes que possam ser utilizados. Essa é a grande vantagem de metodologias ágeis, ou seja, em vez de você entregar o produto no final, você vai entregando as funcionalidades à medida que o projeto avança, assim você antecipa retorno sobre o investimento. Bom, existe também o tal de Lean, né, que vem da época do sistema Toyota de produção, né? Então, basicamente, a gente tem de um lado just in time, ou seja, fluxo contínuo, né? O tal de takt time, né? Que digamos, o pulsação, né? O ritmo do fluxo é dado pelo takt time, e é um sistema puxado em vez de um sistema empurrado feito. Ou seja, você somente aceita o novo o pacote de trabalho para fazer se você terminou o pacote de trabalho que você estava tocando. E a capacidade de quantidade de pacotes de trabalhos ao mesmo tempo que você pode fazer, ele é definido como um WIP, né? Work in Progress, que define então a capacidade da equipe. Então a equipe vai dizer qual é, né, o máximo que ele pode fazer a cada momento. E somente ele vai aceitar novas se ele terminar o que ele tem em andamento. Então, foco então seria em terminar e não iniciar sem poder terminar, né? Esse aqui grande negócio. Do outro lado, a gente tem o Jidoka, que é questão de parar e notificar se está uma anormalidade. Então, aqui a gente está falando de que qualidade ele é constantemente verificado, e se há um problema, um obstáculo que vai afetar o fluxo, todo mundo para resolver esse problema, né? E também a gente sabe que temos que separar o trabalho dos seres humanos do trabalho das máquinas, de tal forma que a gente possa gerenciar isso melhor. E tudo isso aqui está baseado no melhoria contínua, trabalho padronizado, né, e estabilidade do processo, né? Bom, uma das ferramentas do Lean que é muito comum de a gente usar é o tal de Kanban, né? Então, Kanban é uma maneira de você visualmente verificar quais são as coisas que estão em andamento. Então, você tem a sua demanda, que esse aqui é o backlog, né? E aí, então, você seleciona alguns para começar a fazer, aí você passa para a fase de análise, então, você está fazendo aquele que foi feito, então passa para desenvolvimento. Então, desenvolvimento puxa, tá? Por isso que ele é puxado. À medida que a coisa termina, outro começa a trabalhar, né? Então, o que a gente chama de produção puxada, né? Bom,
A novidade que nós temos agora é o tal de TACT PM, né? Que mistura, de certa forma, gestão de projeto com gestão de processos vindo do modelo de Toyota, né? E, digamos, idealizador desse modelo é o professor José Finocchi, né? Então, ele criou um tal de TACT PM, né? Que ele tem basicamente 5 passos. Entender a demanda do cliente, traduzir essa demanda em ritmo lean, né, sustentável, digamos, alocar recursos adequados para que esse, digamos, fluxo de trabalho seja otimizado. E aí, então, aí você tem o que a gente chama de One Touch Progress Reporting, que é o tal de TACT, né? Tum-ta, que nem o coração batendo, né? Então, à medida que o coração bate, o sangue flui, né? Então, mesma coisa, o fluxo de trabalho, né? Ele flui à medida que um trabalho termina, outro é puxado. Então, a gente tem esse Kanban, né? Parecido com esse aqui, que demonstra que, então, todos os produtos são gerados, né? Através de fluxo, né? Esse fluxo é chamado CIPOC, né? Supplier, Input, Process, Output e Client. Então, você tem, cada atividade, ele tem um cliente e um fornecedor. Então, a gente aplica esse processo transformando as entradas em saídas para alguém. Então, é um modelo puxado em vez de modelo empurrado para a gestão de projeto. O professor José Finocchi fala que é um modelo muito mais eficiente, né? Então, cabe aos grupos que vai estudar isso aqui demonstrar se ele tem razão ou não, né? Bom, basicamente era isto que eu queria mostrar para vocês, né? Como overview, e espero que vocês tenham gostado. Agora, vocês podem comentar e pedir informações adicionais, caso queiram, né?